Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Samuel, capítulos 7 a 10. Esse trecho do livro de 2 Samuel serve para confirmar o reinado de Davi. O próprio Deus aprova o seu rei ao fazer uma aliança com ele. O capítulo 7 narra um momento em que Davi desfrutava de paz entre os inimigos. E tendo paz com os inimigos, ele expressa para o profeta Natã o desejo de construir um templo para o Senhor. O Senhor, depois, através de Natã, alerta Davi sobre a sua impossibilidade de construir o templo, mas faz uma aliança prometendo de que o Senhor dará descanso a todo Israel dos seus inimigos. Então Israel terá paz, e naquele momento o Senhor usará o descendente de Davi para construir esse templo. E este irá edificar um templo ao nome do Senhor, e terá o reino estabelecido para sempre. O Senhor, Deus, lhe será por pai, e ele lhe será por filho. O Senhor mesmo cuidará do descendente de Davi. E assim Davi se alegra no Senhor e dá graças por tudo que o Senhor fez, não por si, mas sim pela bondade de Deus com Israel. Parte da oração de Davi declara: seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. Davi expressa toda a alegria do seu povo de Israel tê-lo como seu Deus. Então, o capítulo 8 narra as diversas vitórias de Davi. Após a aliança, Davi tem vitórias contra os filisteus, contra os moabitas, contra os sírios, contra os de vários povos daquela região, como os edomitas. Além disso, Jorão, o filho de Toi, rei de Amate, chega a Davi com objetos de prata, de ouro, de bronze, e leva para que Davi os consagre ao Senhor. Tudo isso por conta das vitórias de Davi contra esses muitos povos. O capítulo 9 conta a história de Mefibosete, o filho de Jonatas, o último descendente de Saul, que era coxo, como foi narrado no capítulo 4, e agora Davi o chama para retribuir, para cumprir a aliança que ele fez com Jonatas. Davi entrega a Mefibosete toda a riqueza e propriedade que pertenciam a ele, e também coloca Mefibosete para comer em sua mesa. Mefibosete passa a desfrutar da presença no palácio, passa a ter um tempo com Davi no palácio. Tudo isso como alvo da graça de Deus. Davi estende a graça de Mefibosete por conta da aliança feita com Jonatas. O capítulo 10 volta a contar das vitórias de Davi. Davi vence aos amonitas e os sírios, aqueles que haviam se rebelado e achado que Davi pretendia fazer o mal a eles. Então o Senhor está confirmando o reinado de Davi nessas passagens. E essa confirmação mostra o propósito original dessa passagem, que é justamente reforçar essa aprovação por meio da aliança. Aqui o Senhor faz uma aliança que se estendeu para todo o povo. O Senhor havia de edificar uma casa a Davi. A lâmpada de Davi jamais se apagaria. Davi reinaria com justiça, misericórdia e domínio sobre todas as nações através do seu descendente. Esse texto está reafirmando que o reino de Davi não é apenas um governo humano, mas parte do plano redentor de Deus para Israel e para todo o mundo. E essa aliança é cumprida em Cristo. A aliança que é firmada com Davi, ela é, na verdade, apontada para Cristo. Cristo é o Rei eterno. É Ele o Rei prometido da casa de Davi e que se levanta para perpetuar esse reino, para engrandecer o nome do Salvador, do Deus que salva e que traz um povo para si. Cristo é o Rei que governa para todo sempre, é o Rei eterno. E as vitórias de Davi apontam justamente para isso. As vitórias de Davi contra os inimigos prefiguram a vitória de Cristo contra os poderes do mal. Através da pregação do Evangelho, Cristo é engrandecido hoje. Cristo continua reinando e subjugando a todo o mal do mundo. E também, por meio da pregação do Evangelho, a graça do Senhor é estendida àqueles que são perdidos. A graça que Davi demonstrou com Mefibosete é justamente uma ilustração da salvação em Cristo.
Através da pregação do Evangelho e da fé em Cristo, pecadores, aqueles que são mancos, sem honra, sem nenhuma condição, são salvos, são trazidos para a presença desse Rei eterno. Olhando para essas promessas cumpridas em Cristo, devemos também confiar na fidelidade de Deus. O nosso Deus não é homem para que ele minta. Deus cumpre as suas promessas. A promessa feita no Evangelho de vida eterna, que é justamente o alvo desse devocional, nos lembra de que Deus garantiu uma morada para nós e podemos ter a certeza de que Ele cumprirá o que Ele prometeu. Ele prometeu que seria conosco até a consumação dos séculos e Ele cumpre essa promessa. O nosso Deus não desampara o seu povo porque Ele é um Deus fiel. Ao mesmo tempo, também devemos reconhecer o senhorio de Cristo. Cristo governa sobre toda a terra. Não há nenhum centímetro do nosso universo que não pertença a Cristo. Por isso devemos reconhecer e viver para a glória do nosso Rei. Não há nenhuma área de nossa vida que possa estar distante de Cristo. Tudo que fazemos, tudo que somos, cada ação que prestamos, deve ser voltada para a glória de Cristo, nosso grande Rei. E assim, devemos viver em gratidão a Ele, pois tudo que temos e somos vem dele. Nós temos a gratidão pela salvação, pelo mantimento diário, pelo nosso trabalho, pela nossa família e vida. Tudo que possuímos pertence a Cristo, deve ser usado para a glória de Cristo e também deve levar nosso coração a ser grato a Cristo. Que assim vivamos em gratidão, reconhecendo o senhorio de Cristo e confiando na promessa de Deus.